Olá, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes para que seja mantida a qualidade do trabalho no laboratório e principalmente a segurança. Nós vamos então falar sobre perigo e risco, comportamentos perigosos que podem comprometer o trabalho e trazer algum prejuízo, tipos de risco e os mapas de risco, que são mapas de risco e como eles são feitos. Perigo e risco. Aqui nós temos dois quadros. No primeiro quadro, nós podemos observar o indivíduo na praia, observando o tubarão passando no mar. E no segundo quadro, nós temos esse indivíduo nadando ao lado do tubarão. A diferença das duas situações é que na primeira, o tubarão não tem acesso ao indivíduo, ele está na areia. O indivíduo está afastado, está na areia, não está se expondo à presença do tubarão, ele está apenas observando. No segundo quadro, nós temos o indivíduo se expondo junto ao tubarão, ele está nadando junto com o tubarão. A partir do momento que ele está se expondo, existe o risco de que o tubarão cause-lhe algum prejuízo. Essa então é a diferença. O perigo, ele é uma característica da substância, ela é ou não perigosa, mais ou menos perigosa, e o risco, ele ocorre a partir do momento que você tem a exposição a um dado perigo. Temos aqui a definição: perigo, a capacidade de um agente de causar algum dano. Portanto, a gente tem aí uma imensa variedade de substâncias químicas e, consequentemente, nós vamos ter graus variados de perigo, mas lembrando, o perigo ele é inerente à substância, ela vai ser sempre perigosa, quaisquer que sejam as circunstâncias. Risco é a probabilidade de ocorrência de um dano em função da exposição. Para que haja risco, é preciso que haja exposição. Nós vamos dar aqui um pequeno exemplo prático. Nós temos aqui na nossa capela um vidro de ácido acético e eu estou aqui afastada da capela, ao lado do vidro, mas o vidro está fechado, eu não estou fazendo nada com ele. Nesse momento eu tenho aqui uma substância que apresenta um certo grau de perigo. A partir do momento em que eu preciso fazer algum experimento e terei que abrir o frasco e manipular esse ácido acético, eu vou ter um risco, porque eu estou me expondo a esse ácido acético. Então, a partir do momento em que há exposição, há o risco. Para que não ocorra dano, ou que esse dano seja minimizado o máximo possível, para que o trabalho aconteça de forma segura, é importante que tenhamos em mente também que nosso comportamento precisa ser um comportamento adequado. Há alguns comportamentos no laboratório que eles não são coerentes, eles não cabem dentro de um laboratório, e é preciso que a gente esteja atento, sempre se policiando, para que não tenhamos esses comportamentos equivocados. Por isso é importante lembrarmos que as condições de exposição são extremamente importantes. O tempo a que você se expõe, a forma como você se expõe, se você está ou não protegido, como é que a gente pode minimizar esse risco para que o dano não aconteça nenhum dano ou que ele seja o mínimo possível. É importante que estejamos sempre atentos. Vamos falar primeiro do conceito de negligência. O que caracteriza a negligência é o descuido ou a desatenção. O indivíduo ele não apresenta a conduta esperada. Um exemplo de negligência seria a tampa da capela descendo sobre o braço do usuário, machucando o braço do usuário. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque o responsável pelo laboratório, o técnico responsável, ele não fez a manutenção, ele foi negligente, ele deixou de fazer a manutenção, protelou, postergou, como infelizmente é muito comum, não fez a devida manutenção, e então a trava da capela, sem funcionar, machucou o braço do usuário. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa muito grave, vai depender de uma série de circunstâncias do que estava sendo feito no momento. Um outro conceito importante é o conceito de imprudência. Na imprudência, o indivíduo age com uma conduta diferente da esperada. Há uma falta de cuidado maior do que uma desatenção. Um exemplo de imprudência é quando o indivíduo, por exemplo, desliga a capela antes do tempo, e aí nós temos um acúmulo de vapores nessa capela que pode vir a intoxicar o próximo indivíduo.
Infelizmente, a imprudência é muito mais comum do que parece. Muitas vezes a pessoa está com pressa, já é muito tarde, o experimento foi um experimento longo, ele está cansado, ele tira o jaleco antes do tempo, tira a luva antes do tempo, e às vezes ainda tinha uma etapa do experimento para fazer, e aí na pressa ele faz sem a luva mesmo. Tudo isso caracteriza a imprudência, que não é uma atitude concernente com o ambiente de trabalho, onde tudo deve ser feito com calma e planejamento. Agora nós vamos falar sobre a imperícia. A imperícia se caracteriza pela inaptidão para praticar o ato. O agente não tem qualificação técnica, teórica ou prática para a tarefa que se propõe a fazer. No caso da imperícia, a gente tem a inabilidade, digamos assim, do indivíduo para exercer uma determinada tarefa. Então, nós temos muitos casos. O indivíduo, por exemplo, que utiliza um determinado equipamento sem o devido conhecimento de como aquele equipamento funciona, que submete uma determinada vidraria a aquecimento, sem saber se aquela vidraria pode suportar o aquecimento, que realiza um determinado experimento sem conhecer os reagentes químicos que estão atuando ali, compatibilidades, incompatibilidades, maneiras de uso. Enfim, nós temos exemplos diversos, sempre se caracterizando nesse sentido. O indivíduo se propõe a realizar uma tarefa e ele não está adequadamente preparado para aquela tarefa. Vale ressaltar aqui que é uma coisa extremamente importante, principalmente para quem está começando na sua carreira científica, é que não tenha vergonha de perguntar. Se você não sabe, pergunte, procure quem saiba, procure uma orientação, procure ajuda. Não trabalhe sozinho no laboratório e não trabalhe com dúvida. Se você não sabe como fazer, o que deve ser feito, ou tem qualquer dúvida sobre o uso de algum equipamento, procure o responsável pelo laboratório. Vamos falar agora sobre os tipos de risco. Na UERJ, nós temos uma imensa variedade de laboratórios e também no IBRAG, laboratórios com características muito diferentes, com equipamentos muito diferenciados, vidrarias, materiais químicos, biológicos. E em função disso, nós temos tipos diferentes de risco, que nós vamos falar um pouquinho desses riscos, que riscos são esses, e como eles se caracterizam. Nós temos principalmente 5 tipos de risco: risco físico, risco químico, risco biológico, risco mecânico ou de acidentes e o risco ergonômico. O risco físico, ele é o risco inerente a características físicas do ambiente, como, por exemplo, luminosidade, radiações eletromagnéticas, radiações infravermelho, ultravioleta, que muitas vezes estão presentes em muitos laboratórios e oferecem, sim, em maior ou menor grau, um risco à saúde, à integridade do indivíduo. E, em função disso, cuidados devem ser tomados e esse risco precisa ser caracterizado, precisa ser conhecido pelos usuários do laboratório para que tomem os devidos cuidados. O risco químico, ele é muito comum em função da imensa variedade de substâncias químicas com que trabalhamos no IBRAG e mesmo na UERJ, uma variedade muito grande de substâncias com graus diferentes de periculosidade. Então, quando os experimentos são realizados com essas substâncias, tem-se o risco mais ou menos elevado de ocorrência de um dano. É muito importante que esse risco seja identificado, caracterizado e conhecido por todos os usuários de laboratório. Não só esse, como todos os riscos característicos daquele ambiente. Os laboratórios que trabalham com a manipulação de vírus, bactérias e células diversas apresentam também o risco biológico. O risco biológico é o risco de transmissão de alguma patologia, de alguma infecção em função do organismo que está sendo ali manipulado. Obviamente, esse risco deve ser conhecido por cada usuário e os cuidados devem ser tomados para que ele seja minimizado e para que não ocorra nenhum prejuízo. O risco de acidentes, ele é bastante característico nos laboratórios, que, como a gente falou no início, não tem tanto cuidado na sua organização. É muito importante que não tenhamos caixas pelo caminho, que não tenhamos armários, que o ambiente de trabalho ele seja mantido o mais limpo possível para evitar que ocorram acidentes. É importante que os materiais quentes, os materiais aquecidos, eles sejam manipulados de maneira adequada, os materiais congelados, eles sejam também manipulados de maneira adequada, para que se evite queda de vidrarias.
enfim, acidentes de quaisquer natureza que são comuns de ocorrerem no laboratório e que devem ser evitados. Mas esse risco é um risco importante e tem que se chamar a atenção para que ele seja ao máximo evitado. O risco ergonômico, ele se refere a todo risco que compromete a qualidade do seu corpo no sentido dos movimentos. Quando, por exemplo, você pega uma caixa pesada de maneira inadequada para transportar para outro lugar, você está sendo submetido a um risco ergonômico. Você pode ter uma fratura, você pode ter um comprometimento da coluna, ou mesmo de outras partes do corpo, outras musculaturas. Esse risco deve ser evitado, os materiais devem ser transportados através de carrinhos, de equipamentos adequados, dependendo do seu peso. Vidrarias devem ser transportadas sempre de maneira adequada, para evitar queda, ruptura. Esse cuidado deve ser tomado para que não se transporte materiais de modo inadequado para evitar o risco ergonômico, o comprometimento da saúde do usuário. Por fim, nós temos como é que a gente vai identificar, né? Como é que a gente identifica esses riscos, como é que a gente mostra para quem está chegando no laboratório, para quem está começando, quais são esses riscos, onde é que esses riscos estão presentes em maior ou menor grau. Para isso nós temos o mapa de risco. O mapa de risco, ele traz justamente as características de quais são os riscos presentes naquele ambiente de trabalho e em que grau esses riscos estão ali presentes. Se nós compararmos, por exemplo, um almoxarifado no âmbito de uma secretaria, por exemplo, nós vamos ter basicamente impressoras, armários, papéis. Nós temos um ambiente completamente diferenciado de um ambiente de manipulação de substâncias. Então, dependendo do tamanho do seu laboratório, dependendo da área que o seu laboratório apresenta, ele vai ter áreas diferenciadas e tipos diferenciados de risco. E esses riscos eles são caracterizados da seguinte maneira. Risco físico, ele é caracterizado em verde, nós colocamos o sinal em verde. O risco químico, ele se caracteriza em vermelho. O risco biológico, marrom. O risco ergonômico, amarelo, e o risco de acidentes, azul. Lembrando que nem sempre, dependendo do tamanho e das características do seu laboratório, você vai ter todos os riscos presentes. Você vai colocar no teu mapa os riscos que são característicos do seu ambiente de trabalho. E esses riscos, como eu disse, eles podem estar presentes em maior ou menor grau. Se o risco é pequeno, nós representamos por um círculo pequeno. O risco médio por um círculo um pouco maior e um risco alto por um círculo maior ainda. Então, nós temos aqui nesse slide várias áreas diferenciadas, uma oficina mecânica, um exemplo de um mapa de risco de uma oficina mecânica. Então, nós temos várias áreas apresentando aqui o risco de cada uma dessas áreas. Então, nós temos ali o almoxarifado, o vestiário. No vestiário, a gente tem ali só o risco de acidente, porque você pode ter o vestiário molhado, você pode escorregar, esbarrar em algum material. E nós temos a área de troca de óleo e balanceamento. Observe que para cada uma dessas áreas você tem riscos diferenciados, caracterizados pelas cores e também pelos tamanhos. Nós temos aqui o galpão de mecânica, o escritório, a sala de espera. É apenas um exemplo. No seu laboratório, no seu ambiente de trabalho, você vai ter também a caracterização dos riscos que estão ali presentes de acordo com as suas cores e o grau. Pequeno, médio e alto grau de risco. É importante que isso seja sinalizado e todos os usuários do laboratório tenham acesso a esse mapa de risco e conheçam os riscos inerentes ao seu ambiente de trabalho. Por hoje é só. Nos vemos em breve.